Você já passou algum tipo de injustiça? Com certeza, né? É só existir, é só, né, nascer, que você com certeza em algum momento vai ser vítima de algum tipo de injustiça. E é muito difícil superar a injustiça. Eu não sei se é com todas as pessoas, mas talvez a coisa mais difícil de eu superar seja a injustiça. Às vezes eu fico remoendo algumas coisas e fico pensando, mas por que precisa ser desse jeito? Por que assim? Então, fato é que nós passamos por muitas injustiças durante a nossa vida, mas temos que aprender a superar essas injustiças, superar essas dificuldades e continuar, porque senão a nossa vida fica atrofiada. E quando a gente fala em justiça ou injustiça, a gente olha para a Bíblia e a gente vê muitas vezes a palavra justiça na Bíblia, e não significa exatamente a mesma justiça que nós temos hoje, que governa, né, o nosso sistema aqui. Então, quando nós pensamos em justiça de Deus, é de uma maneira, e quando nós pensamos na justiça, né, do homem, é de outra maneira. Eu acho que talvez deveria se chamar, não justiça, né? De repente poderia se chamar o regulamento, né? Poderiam dar outro nome para a justiça, porque se tem uma coisa que a justiça não faz, é justiça, ou ela tenta fazer justiça, mas é muito difícil a justiça conseguir fazer justiça. Vocês concordam comigo, sim ou não? Até o símbolo da justiça é uma deusa grega com uma faixa, né? O irmão aqui sabe muito bem. E eu sempre imaginei que aquela venda simbolizava que a justiça é cega, sim ou não? Você já pensou nisso? Mas não é verdade, aquilo simboliza imparcialidade, a justiça é imparcial. Então ela não olha para nenhuma das direções, ela é imparcial, ela se baseia em fatos. Mas fato é que a justiça falha. Mas não é dessa justiça também que eu quero falar hoje, dessa justiça humana que falha. Eu quero falar de injustiças que nós sofremos, que são injustiças que nós não levamos a causa para a justiça, sabe? Injustiças que acontecem no nosso dia a dia, que não vale a pena você mover um processo contra a pessoa, porque simplesmente você nem pode fazer isso de repente, mas daquela injustiça que nós sofremos na alma, sabe, que nós sofremos assim na carne, uma decepção muito grande, uma falsa acusação, uma injustiça que nós sofremos às vezes que nós nem sabemos a causa, a origem, nem sabemos de onde ela vem. Fato é que nós simplesmente sofremos a injustiça, né? Então, provavelmente você já foi injustiçado, provavelmente você já cometeu injustiças, provavelmente você já fez coisas que depois você se arrependeu e às vezes nem teve como reparar. Provavelmente pessoas já fizeram coisas com você que depois se arrependeram, mas não teve como reparar. Algumas coisas nós sofremos, tiveram reparações, outras não tiveram reparações. Fato é que a gente passa por isso praticamente todos os dias. Sim ou não, gente? Para você é difícil lidar com a injustiça? Quando você sofre uma injustiça, é difícil para você trabalhar isso dentro da sua alma, dentro do seu interior, para que isso não se torne uma raiz de amargura, de ódio, de raiva, de ressentimentos? Ou para você é tranquilo, você passa por isso sem maiores problemas? Como é para você? Se você é daquela pessoa que tem dificuldade de superar essas injustiças, essa mensagem é para você hoje, amém? Mas nós somos injustiçados e nós também, muitas vezes, somos os causadores. E até mesmo dentro da nossa casa, muitas vezes nós causamos injustiça. Você quer ver? Algumas palavras nós falamos às vezes, e eu falo às vezes essas palavras, mas eu estou cuidando para não falar mais. E essas palavras podem soar
para a pessoa, até mesmo quando nós liberamos essa palavra para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, pode soar como uma grande injustiça. E são coisas simples do dia a dia, mas às vezes nós acumulamos dentro de nós, sabe, aquelas palavras que foram lançadas e nós recebemos aquilo como uma injustiça, e em um determinado momento aquilo pode causar até um grande problema. Algumas palavras do tipo: tudo, nada, sempre, nunca, toda vez. Vou dar um exemplo para você. Você nunca me ajuda. Já falou isso para alguém? Sim ou não? Você nunca me ajuda. Apontando o dedo, né? Injustiça, sim ou não? Por quê? Será que aquela pessoa nunca te ajuda mesmo? Outro exemplo simples: você não faz nada certo. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Como que a pessoa que recebe essa palavra se sente? Pô, não faço nada certo? Eu não ajudo nunca? Ou você não faz nada que presta? Você fica reclamando de tudo? Será? Você fica reclamando de tudo? Isso vai acumulando dentro da pessoa que vai recebendo essas palavras, porque isso entra como uma injustiça para ela, porque é uma mentira, mas é falado com tanta força, com tanta convicção, que aquilo entra, e às vezes a outra pessoa vai acumulando isso dentro dela, e vai sofrendo por causa disso, e vai se magoando por causa disso, e vai se irritando por causa disso, e provavelmente isso pode ser, de repente, o estupim de uma briga, de uma confusão, de uma contenda, de uma discórdia. Enfim, muitos outros exemplos. Você, tudo que eu peço você reclama, toda vez que eu quero sair você não quer, toda vez que eu peço você fala não, tudo que você faz está errado, você sempre foi desse jeito. Você já ouviu muito isso, sim ou não? Você já falou isso algumas vezes para a pessoa que você ama? Então você chegar lá na sua casa, você pede perdão, amém? Porque às vezes nós ferimos, machucamos, e somos injustos. Somos injustos. É justo fazer isso com essa pessoa, né? Então são palavras que praticamente decretam, né, uma sentença, essas palavras. E aí a pessoa que recebe fala: bom, já que eu nunca te ajudo, então dane-se você, vai para lá, some, sai da minha frente, né? Às vezes a reação é essa. Por quê? Porque você não deu opção para a pessoa, simplesmente você não deu opção nenhuma para ela, e ela pode receber aquela palavra como uma grande injustiça. Isso pode ficar acumulando no seu coração, a ponto de, sei lá, uma contenda ser gerada. Tem um exemplo na Bíblia, que eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 39, que talvez esse personagem bíblico seja um dos personagens bíblicos mais injustiçados. Chama-se José, da série José do Egito, da Rede Record. O José, ele foi um menino muito injustiçado. Ele sofreu injustiça desde a sua adolescência. Não tem como a gente ver todos esses textos, mas eu quero ler uma passagem aqui em Gênesis 39, depois a gente vai falar alguma coisa a respeito da vida de José. Vamos a partir do verso de número 20, amém? Diz assim: Gênesis 39, verso 20. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro entregou a José todos os que estavam na prisão a ele, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada o que estava a cargo de José,
porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros, os chefes dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro, o padeiro e o padeiro do rei do Egito estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los pela manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. E em seu sonho, em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uva, que amadureciam em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do Faraó e entreguei em suas mãos. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho sobre a minha cabeça. Haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário de Faraó. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros restaurou a sua posição. O chefe dos copeiros, de modo que esse voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, conforme José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Vocês conhecem a história, só vou recapitular assim brevemente. José, filho de Jacó e de Raquel. José nasce um pouquinho antes de Benjamim, que é o último filho de Raquel, o último filho de Jacó. E quando Raquel então tem o seu último filho Benjamim, ela morre no parto. José então é um dos filhos preferidos de Jacó, junto com Benjamim, porque é o filho da esposa amada. Então o pai, de uma certa maneira, mimou um pouquinho José, sabe? E José era o filho preferido do pai, e por causa disso, os irmãos de José começaram a invejá-lo, tinham inveja dele, sabe? Então o pai agradava demais o filho, desprezava os outros, e por isso eles começaram a ficar com raiva e com inveja de José, como se José fosse culpado disso. E por essa raiva, por causa dessa inveja, então eles tramaram um plano: vamos matar José. Vamos matar José, vamos molhar a roupa de José no sangue de um cordeiro, e vamos levar a roupa para o nosso pai e falar que ele foi despedaçado por um animal selvagem. E os irmãos de José tramaram esse plano, então, para poder assassinar o seu irmão. E aí jogaram ele num poço e falaram: não, depois nós vamos matar ele, deixa ele lá no poço. E aí depois pensaram bem e falaram assim: bom, mas o que a gente vai ganhar se a gente matar o nosso irmão? Vamos fazer o seguinte, em vez de matar, vamos vender. Estava passando uma caravana de ismaelitas ali naquele momento. Eles param a caravana e falam: vocês não querem comprar um escravo?
nós temos um escravo para vender. Venderam José como escravo. José foi levado para o Egito. Lá no Egito foi vendido, né, a um oficial do exército de Faraó, um homem chamado Potifar. E lá na casa do Potifar, José, ele começou a trabalhar, se empenhou, cresceu lá dentro da casa e foi subindo de posição, foi fazendo o trabalho bem feito, era organizado, era detalhista, era honesto, e o faraó foi colocando ele na posição final de que ele era o governante da casa, o mordomo da casa, responsável por tudo na casa. E fala o texto que Faraó também não se preocupava com nada, tudo era de responsabilidade de José. Um menino fantástico, inteligentíssimo, só que já estava sendo vítima de uma injustiça, porque estava longe dos seus pais, longe da sua terra, longe da sua família, simplesmente porque os irmãos resolveram odiar ele, porque ele era o preferido do pai. Mas não bastasse isso, na casa de Faraó, fazendo tudo certo, fazendo tudo direitinho, a esposa do Faraó gostou do menino, mais do que deveria. Era um menino bonito. E aí ela começa a dar em cima de José. E fala: José, vem se deitar comigo, vem se deitar comigo. E José corre para lá, corre para cá, e essa mulher atrás dele, dia passa, e dia entra, e dia sai, e ele escapando, e ele falando: eu não posso fazer isso com o meu Senhor, não posso pecar contra o meu Senhor me confiou. Quando ele fala meu Senhor, é o Potifar. Potifar me confiou toda a casa, eu não posso trair ele. E aí ela tenta, não consegue, aí ela agarra ele pelas roupas, ele foge, ela fica com a roupa dele na mão. Sabe o que ela faz? Chama o marido e fala assim: ó, o José, aquele menino que você colocou aqui na casa, ele tentou me violentar 2 vezes, e aí ele vai para a prisão. Irmãos, eu sinceramente acredito que o Potifar não acreditou que José tenha tentado violentar a sua esposa, senão ele tinha matado José. Sabe, eu acho que ele precisou arrumar um jeitinho de punir José ali, por causa da honra, da reputação dele, coloca José na prisão, José vai para a prisão. Lá na prisão, José começa de novo, né, a sua carreira profissional, dentro da prisão. Começa a trabalhar ali, começa a fazer alguma coisa legal, o carcereiro começa a prestar atenção, vê que é um menino educado, vê que é um menino obediente, faz tudo certinho, é organizado, e ele começa a dar tarefas para José. E José começa a trabalhar aqui, trabalhar lá, de repente ele já entrega uma chave para José, fala: fica responsável por aquela cela ali, aquela cela aqui, e vai, a ponto de que José ficou o chefe da cadeia. Amém? Irmãos, ninguém pode parar um projeto de Deus, amém? Se Deus tem um projeto na sua vida e você fizer tudo que você precisa fazer bem feito, Deus há de te abençoar, amém? E José ali na cadeia foi honrado dentro da prisão, chegou a ser o chefe daquela masmorra. E aí o que acontece? Acontece que tem 2 prisioneiros ali que têm um sonho, e José recebe a revelação de Deus, do Espírito de Deus, e interpreta o sonho daqueles 2. Mas José fala assim: ó, eu vou interpretar, vou falar a verdade, o que vai acontecer, mas quando vocês saírem daqui, porque é isso que vai acontecer, falem com o rei em meu nome, digam para o rei olhar para mim, que eu estou aqui de maneira injusta, eu estou injustiçado, eu não fiz nada para estar aqui. E aí ele interpreta o sonho, do jeito que ele falou acontece, o copeiro é restaurado à sua posição, e o padeiro é mandado para a forca e é enforcado. E aí o que aconteceu? Mais uma vez se esqueceram de José, e lá José passou mais alguns anos naquela situação. Irmãos, a injustiça, ela pode acontecer em vários lugares, sabe? Acho que as maiores injustiças às vezes acontecem dentro da nossa própria casa, porque às vezes somos feridos por pessoas que nós amamos. Quantas crianças, irmãos, vítimas de abuso sexual dentro da sua própria casa,
né, que se tornam adultos, às vezes amargos, às vezes rancorosos, frios, não conseguem amar, não conseguem ter prazer na vida, porque foram violentados de maneira injusta por um familiar, por um tio, por um sobrinho, por alguém que estava ali próximo, muitas vezes, às vezes até pelos pais, sabe? Quantas palavras de maldição não são lançadas às vezes dentro da própria casa, de maneira injusta? Quantas crianças sofrem porque às vezes não mereciam um determinado castigo, e o pai vai lá e castiga, e a mãe castiga, e às vezes de maneira bruta, de maneira estúpida, de maneira, sabe? E aquela criança vai crescendo com aquele sentimento de injustiça no seu coração, sabe? E ela não consegue entender por que fazem isso com ela. Quantos adultos que a gente vê aí, que sofrem ainda hoje porque foram injustiçados, porque foram traumatizados na fase da adolescência, da infância. O salmista no Salmo 55, você não precisa abrir, verso 12 a 14, ele diz assim, ó: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. O salmista está dizendo assim, olha, eu poderia ter suportado a injustiça de muita gente, mas de você, meu amigo, meu irmão, você caminhou comigo, você é da minha casa, você comia na minha mesa, você é aquele cara chegado meu. Eu poderia suportar se isso tivesse vindo de outra pessoa, mas como eu vou suportar vindo de você? Se a gente já tem dificuldade de suportar de quem a gente nem conhece as injustiças, que dirá quando essas injustiças são praticadas dentro da nossa casa? E crescemos às vezes com esse sentimento, sabe? Outra coisa, situações traumáticas inexplicáveis, às vezes acontecem. Gente, às vezes a gente fica pensando, mas por que alguém foi lá e matou aquela pessoa? Talvez você tenha na sua família um exemplo de um assassinato brutal, que não tinha necessidade nenhuma, que aconteceu de maneira estúpida, e a gente se sente injustiçado. Você fala, mas por que isso aconteceu dentro da minha casa, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe? Onde estava Deus que aconteceu essa injustiça? Será que Deus não poderia lá parar o carro naquele momento, frear aquele carro? Será que Deus não poderia ter colocado um anjo ali naquele momento para evitar aquela situação? E às vezes nós crescemos falando, meu Deus, por que aconteceu isso? O William, meu filho, estava contando essa semana que ele está evangelizando um menino, e ele teve na casa do menino, se não me engano, foi domingo ou segunda, não sei. Eu sei que ele estava lá falando para o menino voltar para Jesus, para o menino ir para a igreja, para o menino buscar Deus, e aí o William liberou uma palavra e falou assim, cara, vai, busca Deus antes que aconteça alguma coisa ruim, não espera acontecer alguma coisa muito ruim na sua vida para você ir para Deus, porque assim, né, gente, às vezes a gente espera uma coisa ruim acontecer para poder buscar Deus, para poder dar valor a Deus, para poder cultuar. E aí a avó desse menino também, crente, falou, é verdade, meu filho, vai buscar Deus. 2 dias depois, o irmão desse menino pega a moto dele escondido, ali naquela região que Crisaldo mora, Fernanda, pega a moto escondida do irmão e sai de madrugada, e um carro atinge a moto de maneira que não sobrou nada. Esse menino morreu na hora, instantaneamente, saiu nos jornais. E aí a gente pensa assim, mas parece uma injustiça, parece uma injustiça. Então situações traumáticas, inexplicáveis, às vezes soam para nós como uma injustiça. Mas alguém pode ligar o ar-condicionado em nome de Jesus? Vocês estão com calor, sim ou não? Hoje eu vim todo, empacotado, e esquentou.
Irmãos, acusações mentirosas. Já sofreu, sim ou não? Acusações mentirosas. Difícil lidar. Às vezes nós somos acusados injustamente. Levantam uma calúnia, uma mentira, uma difamação, né? Gente invejosa, fofoqueira, sabe? Às vezes começa a falar coisa que não procede. Gente, ser humano é maldoso, sim ou não? Sabe? Eu não compartilho aquelas coisas que vêm no Facebook, no WhatsApp, que vem assim: esse fulano aqui escapou da cadeia, é pedófilo, não sei o quê. Cara, eu não sei se alguém montou aquilo ali e colocou a foto de um inocente, e de repente estão compartilhando, está todo mundo achando que o cara é pedófilo, e de repente é um cara bom, que alguém inventou uma mentira sobre ele, postou e aquilo, sabe, irmãos? Assim, a gente ouve falar muito disso. Quantas vezes mentiras, calúnias, falsos testemunhos, né? Que vão inventando acusações maldosas, e nós vamos sendo vítimas desse sistema. E não adianta, irmão, porque todo lugar que você se destaca um pouquinho, às vezes você começa a fazer alguma coisa, aparece oposição. As pessoas começam a invejar, querem de repente o seu lugar, o seu posto. Isso acontece, mesmo que a gente tente fazer tudo certinho, a gente seja sincero, honesto, nós sejamos, né, dedicados ao trabalho, acontece de alguém se levantar, e aí as pessoas vão inventando coisas que vão acabando virando verdade, às vezes sem fundamento. É como hoje a gente está num sistema político terrível, e hoje quando a gente fala em político, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Corrupto, ladrão, sabe? Nós estamos sendo injustos, eu não posso dizer que todo político é corrupto, é ladrão. Deve ter alguém lá bom, gente, né? É possível que tenha. Então, gente, nós não podemos, quando a gente se posiciona de maneira assim, sabe, extremista, nós cometemos injustiças, sabe? Então, irmão, sabe, eu como pastor, eu falo para vocês, tá muito difícil pregar o evangelho, porque tem um monte de pastor ladrão por aí, que usa a igreja como uma forma de enriquecer, manipulando as pessoas, roubando as pessoas, adulterando a palavra de Deus, mentindo. E por causa desses, hoje, quando alguém fala: pastor, o que vem na cabeça? Ladrão. Não é assim? Gente, é o que as pessoas aí fora pensam. Vai dizer que você não pensava assim, Carlinhos? Irmãos, mesma coisa do sistema católico. Quando você pensa num padre, o que você pensa? Pedófilo. É verdade? Não. Então sofremos acusações mentirosas. Irmãos, um menino no Rio Grande do Sul, 22 anos de idade, foi acusado de ter violentado um menino de 15. Passou 1 ano e 4 meses na cadeia. Foi reconhecido pela vítima, por foto. Preso, 1 ano e 4 meses na cadeia. Até que a mãe conseguiu uma maneira de provar a inocência do menino. 1 ano e 4 meses. Preso por estupro. Você imagina como é que está a cabeça dessa pessoa? A vida dela nunca mais vai ser a mesma. Mas sabe o que ele fez quando ele saiu da cadeia? Primeira coisa, ele comprou rosas e levou para a delegada. Irmãos, nós podemos decidir o que nós vamos fazer com o nosso sentimento de injustiça. Amém? A decisão final é nossa. Jesus passou por várias injustiças, talvez depois de José, o homem com certeza mais injustiçado da Bíblia, o próprio Jesus, mas mostrou, na última frase dele, antes dele falar, está consumado, ele disse: Pai, perdoa esses, porque
porque não sabem o que fazem. Ou seja, ele resolveu não carregar a injustiça com ele, mas ele resolveu liberar perdão e encerrar o assunto por ali. Amém? Deus nos dá força para isso, irmãos. Sabe? Muitas vezes nós somos vítimas, irmãos, de injustiça por abandono. Somos abandonados. Quem gosta de ser abandonado? Uma criança, muitas vezes abandonada, cresce com aquele trauma dentro dela, aquela injustiça, sabe? Aquela coisa e depois não consegue se expressar na fase adulta, não consegue vencer. Eu fico olhando hoje, irmãos, para a vida da Marcinha, e eu falo, Marcinha é um milagre de Deus, meu Deus do céu. A Marcinha com 7 anos de idade foi mandada para o orfanato. 3 anos de idade foi mandada para o orfanato. A mãe era prostituta de luxo, imprudente, teve 5 filhos, 1 de cada pai. É isso, Dirce? Dirce não fala, pedir autorização para a Marcinha. Prostituta. A Marcinha, a avó não tinha condições de criar. A mãe não queria criar. Quando a Marcinha nasceu, a Maria, a mãe da Marcinha, pegou ela no colo, levou na casa do pai, bateu na porta, falou, toma sua filha. Ele fechou a porta e falou assim, não, eu paguei, não tenho nada a ver com isso. E a avó recolheu. E sem condições de cuidar, foi para o orfanato. No orfanato apanhou de cabo de vassoura das freiras. Sabe, abusos, abandonos. Se não fosse a Dirce ter se casado com 18 anos para tirar a Márcia do orfanato, estava lá até hoje. Estava não, né, Cinha? Quando a Marcinha completou 7 anos, a Dirce se casou e tirou ela do orfanato. Você só se casou para tirá-la do orfanato, né, Dirce? Fala a verdade. Passou 1 ano, o marido da Dirce morreu, ele era da PM também, né, Dirce? Tomou um tiro na perna e morreu. Mas, irmãos, quantos abusos, quantas injustiças. Talvez você tenha aí a sua história para contar, cada um de nós tem uma história. E se você não tem uma história, graças a Deus, você, sabe, você é um privilegiado. Você nasceu igual eu, numa família maravilhosa, meu pai era 10, minha mãe sensacional, eu não tenho nada para reclamar de ninguém. Mas talvez a sua história seja um pouco diferente, sabe? E aí eu faço uma pergunta para você, qual dor que você ainda sente no seu coração? Que dor você sente no seu coração? Qual a injustiça que marcou a sua vida? Qual é a mágoa que você ainda não limpou? Quantas coisas ainda tem no seu coração que precisam ser tratadas, curadas? Quantas coisas ainda existem no seu coração? Quantas dores ainda existem dentro de você? Quantos sentimentos de mágoa, de ódio, de raiva, às vezes nós não sentimos? Qual é a maldade que você ainda não consegue esquecer? Às vezes somos vítimas de traição, sabe? Traído por um amigo, traído pelo cônjuge, traído pela namorada, traído pelo patrão, traído pelos empregados. Gente, quantas coisas que nós olhamos e falamos assim, sabe, não é justo. Quantas coisas nós fazemos às vezes pelas pessoas e não recebemos absolutamente nada em troca. Eu tenho certeza absoluta que você já emprestou um cheque em branco para uma pessoa, ou emprestou o cartão de crédito seu para uma pessoa e não recebeu. Sabe? Quanto isso já aconteceu com você? Não é difícil a gente ser traído. Não é difícil, mas o sentimento que fica no nosso coração, às vezes precisa de uma glória de Deus para sair, sabe? Precisa de uma Shekinah de Deus, precisa de uma intervenção divina para aquilo sair de dentro de nós, porque senão isso pode atrapalhar a nossa vida. Mas o que fazer então se a injustiça bater na sua porta e ela insistir em permanecer no seu coração? Primeira coisa, capítulo 39, verso 22. Vai comigo lá. Capítulo 39, verso 22.
Por isso o carcereiro entregou a José todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Amém? Irmãos, primeira coisa, não desconte nas outras pessoas a injustiça que está doendo dentro de você. Sabe, qual é a grande problemática? Nós somos injustiçados, nos sentimos injustiçados e descontamos nas pessoas que muitas vezes mais nós amamos. Levamos isso para dentro da nossa casa. Somos injustiçados no trabalho e descontamos nos filhos. Somos injustiçados no trabalho e às vezes descontamos no nosso cônjuge. Somos injustiçados em algum lugar e chegamos nervosos em casa. E descontamos nas pessoas que nós amamos. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém, sabe, tem nada a ver com aquele sentimento que está no seu coração. É você que tem que resolver ele, amém? Sabe, não deixe com que isso atrapalhe a sua vida, a sua família, a sua casa, meu irmão. Sabe, às vezes a gente fica remoendo essas coisas no nosso coração. Isso impede a gente de amar a pessoa que está do nosso lado, porque a gente só quer descontar na outra pessoa a nossa raiva, nosso acesso de ira, nosso sentimento de indignação. Sabe, essa pessoa que está do seu lado, eu sempre falo para a Marcinha, sabe, a pessoa que está do seu lado, a sua esposa, seus filhos, é o que você tem de mais precioso, gente. Gente, pode cair o mundo, essas pessoas vão estar com você, sabe, chega. Às vezes a gente fica descontando nas outras pessoas coisas que elas não merecem. Abraça essa pessoa que está do seu lado e fala: bom, já que Jesus te colocou aqui comigo, eu vou, somos nós, é nós, vamos, né? Abraça e vai embora, gente, sabe? Para de ficar levando, sabe, aquilo que você sofre no trabalho, no dia a dia, para dentro da sua casa. Essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que Deus colocou, seja mãe, seja pai, seja filho, seja, né, marido, mulher, é a pessoa que você precisa valorizar. Amém? Não permita com que as pressões que você sofre no dia a dia, sabe, ditem regras e normas para dentro do seu casamento. E a gente leva para casa, né, gente? A gente pega tudo aquilo que aconteceu durante o dia, às vezes, e carrega para dentro da nossa casa. Tem homem que entra bufando dentro de casa, né? E quer que a mulher adivinhe o que aconteceu. Não é assim, gente? Tem homem que é assim. Tem homem que entra bufando em casa e não fala com ninguém, vai chutando gato, e aí chega e quer que a mulher adivinhe o que está acontecendo. E aí se ela, né, chega de uma maneira um pouquinho mais áspera, já pronto, sabe? Gente, nós temos que deixar essas injustiças que nós sofremos na presença de Deus, amém? Não desconte nas pessoas. José, ele poderia ter ido para essa cadeia, ou para a casa do Potifar, amargurado, gente. Ele poderia ter chegado lá, o cara mais amargurado do mundo, mais chateado do mundo, com razão. Ele poderia ter chegado lá, se armado, e falar: agora eu vou me blindar de uma couraça aqui, e nos meus sentimentos ninguém entra mais. Eu não ajudo mais ninguém. Nos meus sentimentos ninguém entra mais. Eu a partir de hoje não amo mais ninguém, porque não vale a pena amar as pessoas. Eu amei meus irmãos, eles tentaram me matar, me venderam como escravo. Eu amei Potifar, amei aquelas pessoas, trabalhei para elas, olha o que eu recebi, estou na cadeia, não amo mais ninguém, não quero saber de mais ninguém. Não, ele deixou as injustiças de lado, ele se desarmou, e ele continuou sendo o mesmo José, que era aquele gurizão quando estava na casa do pai. Servo, prestativo, amoroso, obediente, simples e temente a Deus. A fé de José não diminuiu. Deus falou: José, estou contigo nessa cadeia, você vai prosperar é aqui.
Amém? Irmão, sabe, siga em frente em nome de Jesus. Não deixe a sua vida ficar atrofiada, parada, por causa de injustiças que você sofreu lá no passado, sabe? Tem gente ainda narrando injustiças que sofreu há 30 anos atrás, e esquece que existe um futuro, que tem algo aí na frente. Quem vive preso no passado não consegue sonhar, não consegue olhar para o futuro, não consegue ver bênção lá na frente, porque está preso no seu passado. Nem o presente ele consegue viver. Mas quem vive no presente sonha com dias melhores, sonha com coisas que Deus vai fazer, acredita, tem fé, profetiza, crê. Amém? Sabe, siga em frente, meu irmão, siga em frente. Mente vazia é a oficina do diabo, amém? Imagina uma mente então cheia, sabe, de ódio, por causa de injustiças sofridas. Imagine uma mente cheia de sentimentos de raiva, de ódio, que não consegue compreender o que as coisas que aconteceram lá atrás, e por isso dita as regras e as normas da sua vida. Uma mente dessa é pior do que uma mente vazia, é pior. Amém? Siga em frente, sabe? Perdeu dinheiro, Deus há de te abençoar, amém? Te roubaram, trabalhe, você vai conquistar, Deus há de te abençoar. José perdeu um bom emprego na casa de Potifar, sim ou não? Perdeu, se tornou o segundo homem mais importante no Egito. Sabe, creia, irmão, que quando você sofre injustiça, tem uma pessoa que é totalmente justa, que olha para você e toma a sua causa. Amém? Ele vai olhar para você e vai falar assim: não, peraí, cometeram uma injustiça aqui com meu amigo, meu irmão Lincoln, meu amigo. Jesus olhando para ele falando: meu amigo, sabe, você tem um advogado, você tem um defensor. As pessoas não vão conseguir te ajudar, mas Deus vai te recompensar. Deus recompensou José. Ele seguiu em frente, ele simplesmente resolveu seguir em frente, não ficou chorando, sabe, as coisas do passado. E às vezes nós ficamos lá murmurando por causa das coisas do passado, que não aconteceram do jeito que a gente queria que acontecesse, sabe, que não deu certo do jeito que a gente esperava, e por causa disso nós não conseguimos prosperar no presente, e nem sonhar com um futuro melhor. Amém? Às vezes nós não conseguimos seguir em frente, porque nós nos preocupamos com a coisa que aos meus olhos muitas vezes é maldita. Maldita no sentido não de mal falada, mas parece uma maldição mesmo. É a tal da reputação, sabe, gente? Nós nos preocupamos tanto com a nossa reputação, tanto. Reputação é aquilo que as pessoas pensam, né, de nós. A gente às vezes é vítima de uma injustiça, e a gente quer defender a nossa reputação. Nós não queremos defender a nossa integridade, nós queremos defender a nossa reputação. Mas Deus, quando olha para você, Ele não vê a sua reputação, Ele não vê o que as pessoas estão pensando de você, Ele vê o que realmente você é, e é isso que importa. O que importa é o caráter, é quem eu sou de verdade, é a minha integridade. Agora, eu gostaria que todas as pessoas olhassem para mim e pudessem perceber isso, mas se por acaso a minha reputação cair em descrédito por uma ou outra mentira, uma injustiça, o que vale é a minha integridade diante de Deus. E às vezes a gente quer defender a reputação, não é, gente? A gente fica lutando às vezes no casamento para defender a reputação. Não, mas foi você que falou isso, não fui eu. Não é assim? A gente tenta defender reputação, gente. Isso impede às vezes a gente de seguir em frente, sabe? Siga em frente. Deixe que da sua reputação Deus cuida depois, Ele vai te honrar. Assim, na vida de Jó, que foi um dos homens
injustiçados na Bíblia. Se você lê a história de Jó lá, você vai ver injustiça sobre injustiça, sabe? E Jó fala em um determinado momento, ele fala assim, mas é a minha integridade que está em jogo, porque a reputação dele já tinha ido embora. Perdeu todos os bens, perdeu a família, estava enfermo, com chagas, sentado num monte de cinza, coçando o corpo com um caco de telha. E aí os amigos que eram para vir ali consolar, começaram a acusar. E ele falou assim, olha, a reputação eu não tenho mais, mas a minha integridade, essa eu vou defender diante de Deus. Amém? Não se preocupe com a sua reputação não, irmão. Siga em frente, tá? Em nome de Jesus, amém? Terceiro, não perca tempo com ressentimentos. Ressentir significa voltar a sentir. Ressentir é ficar sentindo novamente aquela dor que te fez mal um dia e que vez ou outra ela bate novamente dentro de você e você sente aquela mesma dor, sabe? Ressentir é trazer à tona momentos ruins, dolorosos, inacabados, ou uma sensação de amargura, raiva ou desejo de vingança. E ficar contemplando cenas de um passado doloroso através de imagens mentais. É reviver as mesmas sensações, fatos que nos causam mágoa. Irmãos, ressentimento. Às vezes, é fácil você ouvir uma palavra, não, irmão, você precisa perdoar, né? Você vai conversar com uma pessoa, você percebe que ela está com mágoa, que ela está com raiva, ela tem uma dor. Você fala, não, você precisa perdoar, você não perdoou. E aí você vai embora. Aí você fala, não, você tem que perdoar, perdão é uma decisão, não é um sentimento, perdoa e pronto. Mas às vezes não é tão simples. Às vezes o ressentimento dentro do coração, sabe? Às vezes a pessoa já liberou perdão 1.500 vezes, já chorou, já declarou, já falou, mas quando ela sente aquilo novamente, aquilo mexe com ela, ela não consegue entender e ela fica mal porque ela tem esse ressentimento. E aí eu vou entrar agora, irmãos, numa questão que não é só o sentimento em si, que tem algumas coisas na nossa vida que são tão fortes, que por nós mesmos nós não conseguimos vencer. Sabe por quê? Porque quando foi liberada aquela palavra sobre a sua vida, quando alguém disse uma inverdade, quando alguém cometeu uma injustiça com você, aquilo foi tão forte, porque aquela pessoa naquele momento, ela estava acompanhada, sabe? E o diabo pegou aquela seta, aquela palavra, sabe? E aquilo entrou no seu coração e te feriu tanto, que você não consegue entender, porque você ainda fica mal com aquilo. É porque tem algo espiritual também nisso. Efésios capítulo 6, verso 10, você não precisa abrir, diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra todas as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas. Quando nós sofremos uma injustiça, irmãos, muitas vezes é porque o próprio Satanás, se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, o próprio inimigo, sabe, cutucou aquela pessoa para que ela lançasse aquela palavra. E aquilo entrou como uma seta. Essa seta que fala aqui, além disso, no 16, além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aquilo entrou como uma seta inflamada, porque naquele momento nós não estávamos com o escudo da fé. E aquilo entrou e permeou. E aí eu ainda sinto ressentimentos. É impossível, irmãos, que Deus esteja cooperando com uma injustiça. É impossível. Toda injustiça, ou ela vem do homem, ou ela é carnal, por causa da própria natureza pecaminosa do homem, ou ela é impulsionada por Satanás para nos parar, para nos derrubar, porque o projeto de Satanás
é nos parar, é parar a nossa vida, literalmente. João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. Se ele não consegue matar você, ele tenta te destruir, ele rouba os seus sonhos, ele planta injustiças no nosso caminho para nos paralisar. Mas nós temos que seguir em frente, amém? Sabe? Então diga não a ressentimento. Você precisa abrir o seu coração para Deus e falar dos seus sentimentos para Deus. Precisa falar, precisa ser colocado para fora. Às vezes nós guardamos esse ressentimento e temos até vergonha de falar. Temos vergonha de falar que ficamos ressentidos. Às vezes a esposa tem vergonha de falar para o marido que fica ressentida toda vez que ele fala aquilo. Fala, não, sabe? Às vezes o marido fala coisas para a esposa que machucam, mas ela não tem coragem de falar. Amor, para de falar isso que está me machucando. Ou quando fala, né? Às vezes já fala no boom, né? Já fala quando já esquentou. Sabe? Não, chama para jantar, né? Paga um Burger King. Aí você toma um copo de suco. Aí você fala, depois você fala. Viu, Júlio César? Né? Irmãos, mas às vezes nós sentimos os ressentimentos e não queremos dar ouvidos, às vezes nós não queremos entender que aquele lugar ali, que aquela situação precisa de cura, sabe? E nós temos que ir para a presença de Deus, irmãos. É impossível que uma pessoa seja curada de ressentimento no coração sem a presença do Espírito Santo de Deus. É impossível. Sem a presença, psicólogo pode até identificar a causa, pode até achar a origem, pode até, como um paliativo, fazer a pessoa contornar e viver um pouco mais tranquila. Mas só Jesus para arrancar esse troço dentro do nosso coração. Só Jesus para nos libertar desses sentimentos que são recorrentes na nossa alma, na nossa mente, que muitas vezes nos tiram da presença de Deus, muitas vezes faz com que nós sejamos estúpidos com pessoas que nós amamos, sabe? Irmãos, o único que se alegra com a justiça, com a injustiça, é o diabo. Olha o que fala lá no versículo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 6, diz assim, o amor não se alegra com a... Está falando de que amor? Do amor ágape, do amor verdadeiro, do amor de Deus, 1 Coríntios 13. O amor não se alegra com a injustiça. Deus não se alegra com a injustiça. Deus não tem nada de injusto. O caráter de Deus, ele é totalmente justo. Tanto que a justiça de Deus se manifestou em Jesus Cristo e foi cravada na cruz do Calvário. Quando a maior definição de justiça de Deus é Jesus Cristo, santo, puro, perfeito, justo, na cruz do Calvário, morto pelos injustos, nós, pecadores. Essa é a justiça de Deus. Se manifestou na cruz do Calvário. Então você não precisa mais guardar ressentimento. Você pode seguir em frente, porque na cruz do Calvário você tem libertação de tudo isso, dessas mazelas humanas da vida. Na cruz do Calvário você recebe uma nova chance, você recebe um tempo para recomeçar. Na cruz do Calvário existe libertação, existe salvação, existe cura emocional, sabe? Nós temos que correr para a cruz e falar, Senhor, olha aqui, Senhor, eu ainda sinto isso, Senhor, eu não consigo superar essa injustiça, Senhor, eu não consigo superar esse trauma, Senhor, eu não consigo superar esse mal que me fizeram, Senhor, o que eu faço? E Deus vai responder, e aí você vai lançar sobre ele, como diz lá em 1 Pedro, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós, e você vai lançar sobre ele, e ele vai cuidar de você. Amém, irmãos? Finalizando, irmãos, eu quero dar 2 exemplos aqui. Eu vou ter que pular umas partes aqui, mas eu quero dar 2 exemplos para vocês de 2 personagens bíblicos. Um a gente já está falando dele, é o José. O José, eu também não vou ler os textos porque não tem como a gente, não vai dar tempo. Serginho, pode subir? Eu quero dar 2 exemplos para vocês, irmãos, de 2 personagens bíblicos.
que são, assim, dos mais importantes de toda a Bíblia. José, que venceu, e de um homem chamado Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, e que sofreu muitas injustiças durante a sua vida, e que também foi muito injustiçado, mas que chegou no final da sua vida, prestem atenção nisso, Davi chegou no final da sua vida, e foi injustiçado durante a sua vida toda, mas no final da sua vida, quando ele está morrendo no seu leito de morte, ele chama o seu filho Salomão, e vai passar o trono para Salomão, e vai abençoar Salomão, e vai liberar palavras na vida de Salomão, dizendo: Salomão, agora você é o meu descendente, você vai continuar o reino, olha, faça isso, faça aquilo, e Davi começa a abençoar Salomão, mas de repente ele fala: Salomão, sabe Joabe, o meu oficial do meu exército, que andou a vida toda comigo, o Joabe há 20 anos atrás, ele matou o seu irmão, Absalão, e eu não gostei, eu tinha dito para ele não matar, mas ele matou o seu irmão. Salomão, antes de você assumir o trono, mata Joabe. Ele não conseguiu se libertar do sentimento de injustiça. Davi chegou no final da sua vida com o coração amargurado. E aí ele fala mais uma coisa para o seu filho, ele fala: sabe Simei? Aquele benjamita que quando eu fui aquele dia, eu tive que fugir de Jerusalém, e ele foi no caminho tacando pedra em mim, me amaldiçoando, sabe? Aquele dia, depois ele me pediu perdão, e eu prometi que eu não ia matar ele, mas antes de você assumir o trono, faz ele descer a sepultura ensanguentado. Davi não conseguiu liberar o seu coração. Davi chegou no final da sua vida com o seu coração preso às injustiças que ele havia sofrido. Morreu velho, tremendo com febre na cama. Contrataram uma virgem para que pudesse aquecer, abraçar e aquecer ele. Mas morreu cansado, sofrido e amargurado, apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus. José não. José, ele sai da cadeia, ele é honrado pelo faraó, porque ele tem um discernimento, e faraó então percebe a inteligência daquele menino, a capacidade daquele menino, e coloca aquele menino para ficar como governador de todo o Egito, e responsável por construir celeiros para armazenar os grãos de 7 anos de fartura que o Egito teria, para que quando chegasse os 7 anos de seca, o Egito tivesse comida. Então José é nomeado governador e é colocado numa posição de excelência, mas algo inusitado acontece. Os irmãos que haviam vendido José como escravo, eles estavam passando fome, e eles precisavam descer para o Egito para conseguir comida, e eles tiveram que encarar o governador do Egito e pedir comida, e José está diante dos irmãos, e José pode ali naquele momento então se vingar dos seus irmãos. José disfarçado, não disfarçado, que nos anos de Egito ele se caracterizou de maneira diferente, se vestiu de maneira diferente de um hebreu, os irmãos não o reconheceram, e José começa então uma luta interior, para se libertar daquele sentimento de raiva, e ele começa a enganar os irmãos, ele começa a armar armadilhas para os irmãos, ele prende um irmão, manda os outros embora, passa alguns meses, eles voltam, e ele fala para trazer um outro irmão, ele começa a criar um cenário de raiva, um cenário de tentativa de vingança, até que ele não aguenta, e ele deixa o Espírito de Deus encher ele, e ele tira a sua roupagem e diz: irmãos, sou eu, não tenham medo, sou José, aqueles que vocês venderam para o Egito, não temas, Deus me mandou à frente para que vocês pudessem ficar vivos. Tem como rodar, David? A gente vai tentar rodar, eu quero que você preste atenção, nós já estamos finalizando, vamos ver se o nosso diretor de mídia
Deu certo. Eu acho que vai travar porque é do site R7. Mas eu quero que você veja esse momento, em nome de Jesus. Está nos dizendo que não vai se vingar de nós. Por que está fazendo isso? Está nos testando por acaso? É um homem poderoso agora, José. Uma simples ordem sua e pode acabar com todos nós e não fará nada. Por que é tão difícil acreditar que eu não quero nenhum mal? É difícil, José, muito difícil. Não sente raiva de nós? Não tem vontade de nos castigar? 20 anos se passaram, meus irmãos. Eu sofri muito aqui no Egito. Fui injustiçado, preso, açoitado. Mas Deus não me abandonou um só instante. Sofreu tudo isso e ainda disse que Deus não o abandonou. Ele estava forjando meu caráter. Para que quando chegasse esse momento, eu pudesse sentir nenhuma outra coisa a não ser amor pelos meus irmãos. Durante todos esses anos, Deus me ensinou que nada dependia de mim. Que tudo fazia parte de um propósito muito maior e sublime do que a dor que eu estava sentindo. Deus me consolou o tempo todo. E me fez prosperar numa terra estranha. Por isso agora eu peço a todos vocês que se apressem e retornem a Canaã. Digam ao nosso pai que Deus me colocou senhor de toda a terra do Egito. Quero que venham viver perto de mim. Vocês, seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Tragam seus rebanhos também, seu gado e tudo o que tiverem. Vou sustentar a todos pelos próximos 5 anos de fome. Para que nada falte a vocês e suas famílias. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero dizer para você que talvez tudo isso que aconteceu faça parte de um grande propósito. Amém? Com certeza, Deus não quis que acontecesse isso. Mas o que aconteceu, Deus usou para forjar o seu caráter, para que você pudesse vencer, para que você estivesse aqui, para que tudo tivesse sido feito na sua vida do jeito que se fez. Amém? Deus te ama. Ele sempre te amou. E Ele sempre esteve com você. E Ele continua com você. Amém? Você pode sonhar. Você pode crer. Tem ciúmes de mim. Preste atenção nessa letra. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Deus é amor, misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me Deus tocou no seu coração, você saia do seu lugar,
mas que não vem aqui na frente simplesmente para vir. Você vem aqui e você vai expressar a Deus do seu jeito, da sua maneira, do seu jeito, da sua maneira, aquilo que te fere, aquilo que te machuca, aquilo que ressente você ainda. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você vai ter um momento seu com Deus. Você vai falar dos seus ressentimentos, você vai falar das injustiças que você sofreu. Eu quero que você, enquanto nós estivermos ministrando essa canção, você abra o seu coração para Deus, você diga para o Senhor, sabe, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer que você abra o seu coração e diga para Ele o que você tem no seu coração. Não permita com que essa oportunidade passe, mas abra o seu coração, porque é uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite de milagre, uma noite em que os ressentimentos não vão mais ditar a sua vida, os ressentimentos não vão mais dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje você seja totalmente guiado pelo Espírito de Deus, pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Não deixe de falar com Deus, fale com Deus, ore. O Espírito de Deus está aqui. Um beijo apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra viver com ressentimentos quando penso. De Jesus Cristo, quero pedir ao Teu Espírito Santo, Senhor, que sonda cada coração, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada vítima aqui, Senhor, cada vítima de injustiça, Senhor, cada vítima, Senhor, de trauma. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Senhor, envolvendo a vida de cada uma delas. Que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, indo lá, Senhor, naquele lugar do abuso, no lugar da ferida, no lugar do trauma, no lugar da dor. Espírito de Deus, vai no lugar da dor, Senhor, e ali, Senhor, promove a cura, Senhor, promove a restauração, promove a libertação. Espírito de Deus, vai enchendo, Senhor, essas vidas, Senhor, com Teu amor. A Tua palavra diz que o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. O amor do Senhor é derramado sobre os nossos corações. O amor do Senhor está em nós. Senhor, que nós possamos, Senhor, expurgar esse sentimento, Senhor, que está no nosso coração. Senhor, que isso venha sair do nosso íntimo, do nosso ser, da nossa alma, porque Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Jesus morreu para que nós fôssemos sarados, curados. Jesus não morreu para nós permanecermos com sentimento de injustiça, mas Ele morreu para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento.